Crianças, bom dia, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Crianças, eu venho aqui, através desse vídeo, introduzir a aula com vocês deste domingo. Será através de uma videoaula, por quê? Porque neste momento, a tia tem trabalhado bastante, inclusive aos sábados e domingos, e tem ficado difícil eu colocar na agenda a aula ao vivo no domingo por conta do meu trabalho, que era o que a gente vinha fazendo por Skype. Então, nesse período, como nos outros anos que a tia dava aula presencial na igreja, chega esse momento realmente que a tia tem necessidade, por conta do trabalho, de se ausentar. Então, eu não consigo dar aula para vocês, não tenho conseguido dar aula via Skype, mas nós podemos por aqui dar continuidade à nossa aula. Assim que as coisas normalizarem, aí a gente volta com a aula ao vivo ou, quem sabe, com as aulas presenciais na igreja. Amém, crianças? Então, eu conto com a colaboração de vocês. Enviei a atividade da última aula. Poucas pessoas participaram, então não é porque a gente está com a aula gravada que vocês vão deixar de fazer as atividades. Gostaria de contar com a colaboração de vocês em estar fazendo as atividades. Amém? Bem, nós vamos iniciar uma nova apostila. É o último trimestre do ano de 2020. E nós vamos começar com a apostila em que o tema da apostila é Histórias de Fé e Coragem. Então, hoje é a primeira aula da nossa apostila, em que nós vamos falar sobre um personagem bíblico muito importante, um homem de muita coragem, que é Noé. Nós vamos falar um pouquinho sobre Noé. Então, nessa apostila, nós vamos falar sobre diversos personagens bíblicos importantes, que tiveram sua importância na história bíblica, e nós vamos começar por Noé. Claro que vocês, desde pequenininhos, veem historinhas, cantam as músicas sobre Noé. Agora, vocês já estão atingindo uma maturidade de juniores, então nós vamos falar sobre uma característica de Noé, que você vai falar assim, nossa tio, o que significa essa palavra? Porque nessa aula, na primeira aula em que a gente vai falar de Noé, ela diz assim, que Noé é um pregador ousado. Ousado, que palavra é essa, tia? Ousado. O que significa? Vamos dar um Google? Não é assim que se diz hoje em dia? Na minha época, crianças, a tia tinha que procurar no dicionário Aurélio, né? A tia já é meio da idade, né, ali perto dos 40, né? Então a gente fala assim, cadê o dicionário Aurélio? Agora tem o Google, tem o celular, você digita lá e já aparece. E fazendo uma breve pesquisa, eu fui entender por que Noé era considerado um pregador ousado. E nós devemos ser ousados no nosso dia a dia, na nossa rotina, na nossa semana, na escola, na igreja. Devemos ter ousadia, sim ou não? Primeiramente, vamos saber o que é ser ousado. Pesquisando, eu encontrei alguns sinônimos para a palavra ousado. Quais são? Ser uma pessoa ousada é você ser uma pessoa desavergonhada, é ser uma pessoa corajosa, é ser uma pessoa decidida, é ser uma pessoa destemida, é ser uma pessoa determinada. Nossa, eu gostei tanto desses sinônimos, desses adjetivos. Então, nós podemos ser, sim, ousados, destemidos, corajosos, determinados. Ser uma pessoa determinada a fazer algo é quando você tem um objetivo e você
cumpre, por mais que surjam problemas na caminhada, né? Adulto gosta de falar assim, ó, eu lá no meu trabalho eu falo assim, ó, intercorrências, mas são as pedrinhas que surgem no meio do caminho. Por mais que surjam as pedras no meio do caminho, se você é determinado, você vai até o fim. Então, nós podemos dizer que Noé era uma pessoa determinada? Sim, com certeza. Por quê? Porque quando Deus orientou Noé a construir a arca, vocês acreditam, crianças, que muitas pessoas, mas muitas pessoas, riram de Noé, caçoaram de Noé. Então, ele não se importou com a opinião das pessoas. Ele cumpriu o propósito que Deus tinha colocado nas mãos dele, que era de construir a arca, certo? Então, ele tinha um objetivo, ele era determinado. E ele falava para as pessoas, arrependam-se, ele pregava o arrependimento, mas as pessoas não ouviam, as pessoas riam, tá? E nós podemos dizer que na situação atual que nós vivemos é diferente? Eu acho que não, crianças, não é diferente. Por quê? Porque naquela época Noé vivia em meio à violência, em meio ao pecado. As pessoas eram más. E isso fez com que Deus tivesse, né, essa ideia de acabar com aquilo que estava acontecendo ali naquele momento. E na verdade, a Bíblia ela nos mostra que o propósito de Deus não era o extermínio das pessoas, mas era a redenção, a regeneração da humanidade. Então, Noé estava vivendo, né, uma época de muito pecado, em meio a coisas ruins, a coisas más. E quando eu estava estudando, eu pensei e falei para o Espírito Santo, nossa, parece que a gente está vivendo na mesma época de Noé. Quantos anos se passaram e a situação atual é a mesma? Não é verdade, crianças? A gente não vê muita violência, muito pecado, muita maldade, a frieza. Às vezes já aconteceu com vocês de vocês irem pregar o evangelho, falar do amor de Jesus para alguém, e às vezes alguém rir de vocês, ou então falar, tá bom, me espera lá, o dia que der eu vou, e não aparecer. Então é a frieza. Então Noé passou por essa situação, mas Noé tinha um adjetivo que era de ser ousado. Ele era uma pessoa determinada. Ele tinha um objetivo a cumprir e ele não deixou de lado o seu objetivo. Vou dar um exemplo para vocês. Por exemplo, a tia fala que vai começar uma dieta. Toda dieta começa que dia, criança? No sábado, no domingo? Não, na segunda-feira. Pode ver aí com a mãe de vocês. Às vezes você chamar para tomar um sorvete, ela fala, não, criança, eu não posso, tô de dieta. Nunca vai ser no final de semana, vai ser numa segunda-feira que começa a dieta. Então, a tia fez um propósito de dieta, numa segunda-feira. Só que aí lá para quarta, quinta, aparece uma festinha de aniversário. Lá vai ter bolo, salgadinho e refrigerante. Mas eu tô de dieta, eu tinha um propósito. Ah, não, mas eu vou comer. Não dá, não tem aniversário todo dia. Você acha que eu vou deixar de lado? Então, crianças, Noé foi determinado, ele tinha o propósito de construir a arca, assim como Deus ordenou, assim ele cumpriu. Então, claro que ele tinha ousadia, ele era também uma pessoa obediente, né? Noé
agradou ao Senhor. Então, crianças, a história bíblica de hoje, ela está relatada em Gênesis. São vários versículos bíblicos. Eu gostaria muito que vocês, eu vou dar a referência bíblica e gostaria que vocês pausassem e lessem os versículos para fazer sentido a história, tá bom? Porque a tia, eu estou fazendo um resumo da história. Bom, então se vocês puderem ler os versículos, é importante, porque é o que nós faríamos se nós estivéssemos em sala de aula, amém? Então as referências bíblicas dessa lição estarão em Gênesis, capítulo 6, do versículo 5, até, vocês vão mudar de capítulo, vocês vão começar do 6, capítulo 6, versículo 5, vocês vão continuar lendo, entrarão no 7, no capítulo 7, até o versículo 24. E depois, para finalizar a história, estará em Gênesis, do capítulo 8, a partir do versículo 15. Vocês vão continuar lendo, vai acabar o capítulo 8, vocês vão entrar em Gênesis 9, versículo 17. Amém, crianças? Então, pause o vídeo, pegue a Bíblia de vocês, faça a leitura. Se tiver um aplicativo, a Bíblia no celular, leiam a Bíblia. Isso é muito importante. É como se vocês estivessem na escola bíblica nesse momento. Então, crianças, o que mais que eu tenho para falar para vocês? Que Noé foi obediente, ousado, fez tudo aquilo que Deus ordenou. E quando veio o dilúvio, né, que Noé estava protegido com sua família, em meio a todo aquele dilúvio, depois que finalizou e que ele pôde sair da arca, Noé fez uma coisa tão importante, eu achei tão lindo que Noé fez. A Bíblia relata, vocês vão ver nesses versículos, que Noé adorou ao Senhor. Ele foi grato. Ele foi de um coração tão bondoso, que ele saiu daquela arca, ele ficou muito tempo na arca. Na hora que ele saiu da arca com a família dele, o cenário era devastador. Mas ele agradeceu a Deus. A Bíblia fala que ele construiu um altar e ali ele adorou o Senhor. E Deus fez uma aliança com Noé. Deus fez uma aliança. Aí eu estava pensando, estava pesquisando, eu falei, gente, que coisa linda que é o arco-íris. Porque se vocês lerem Gênesis, vai falar sobre o arco-íris. Então, quando Deus determinou essa aliança, ele deixou claro que ele jamais destruiria a humanidade novamente através de um dilúvio. Então, quando você olha o arco-íris, você lembra que existe uma aliança, que Deus fez essa aliança lá na época de Noé. E quando a gente vê o arco-íris, é raro nos dias de hoje, porque nós estamos numa escassez de chuva, mas quando vocês verem o arco-íris, lembrem-se que esse arco-íris foi uma aliança que Deus fez lá com Noé e existe e perdura até hoje. É a prova viva, porque é uma promessa. Deus não volta atrás das suas promessas. Ele cumpre. E você enxergar, isso me trouxe uma reflexão tão assim, eu acho que eu nunca tinha pensado nisso tão a fundo. Nossa, o arco-íris, que lindo, vem ver o arco-íris. Mas na hora que você pensa, biblicamente, olhando para a palavra de Deus, e você fala, nossa, aquilo foi Deus. Foi posto por Deus lá em Gênesis. Está na Bíblia. Então, na hora que vocês lerem lá em Gênesis, lá no capítulo 9, vai estar falando sobre essa aliança. Que coisa linda, crianças? Deus fez uma aliança com Noé
e Ele quer fazer uma aliança conosco. Sempre. Deus está aberto para que nós possamos nos render a Ele, né? E Ele quer fazer uma aliança conosco. Ele quer que nós nos liguemos a Ele, tá bom? Então, crianças, não vamos deixar que esse ambiente que nós estamos inseridos, que não é diferente daquele ambiente lá de Noé, venha nos subverter, venha nos corromper. Quando eu digo para vocês, crianças, sejam ousados, crianças. É ousado na obra de Deus. Sejam ousados em pregar o Evangelho, em falar do amor de Deus. Sejam destemidos. Não é destemido para fazer coisa errada, não. A tia Aline falou lá na aula que é para a gente ser destemido. Mas é destemido na obra de Deus. Amém, crianças? Então, eu vou disponibilizar a aula no YouTube, no canal do YouTube, e as atividades lá dentro do grupo de WhatsApp. São atividades muito fáceis, crianças, muito fáceis de verdadeiro ou falso. Eu gostaria que vocês participassem, por favor. Amém? Isso é para a vida de vocês. É enriquecimento para a vida de vocês. Amém? Eu espero realmente que, quem sabe, na próxima aula a gente esteja por Skype, porque eu sei que a interação por Skype é bem melhor e eu prefiro, porque eu me sinto mais próxima de vocês. Mas, por enquanto, a alternativa que a tia está tendo é essa de deixar a aula gravada. Amém? Fiquem com Deus. Um grande abraço. Eu amo vocês. Deus abençoe e logo, logo eu creio que nós estaremos juntos. Amém? Beijos. Fiquem com Deus. Excelente domingo e ótima semana para vocês e para a família de vocês. Beijo.